Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. Desde pequeno, eu ouvia histórias sobre a Pedra Grande, esse gigante de pedra que se impõe acima de Atibaia como um guardião silencioso. Era o tipo de lugar que, mesmo nas fotos, parecia respirar mistério. Meus pais sempre falavam das trilhas, das corridas de bike, dos voos de asa delta. Mas tinha uma coisa que ninguém dizia com muita clareza, que havia algo lá em cima que não podia ser explicado com facilidade. Quando eu era criança, um senhor chamado Elias, que trabalhava com meu avô, costumava dizer: "A pedra não dorme, ela vigia." E ele dizia isso com uma seriedade que me deixava gelado, mesmo sem entender direito o que queria dizer. Cresci e deixei essas histórias no passado, como qualquer adulto que tenta se desvencilhar dos medos infantis. Mas foi em um fim de semana qualquer, num sábado abafado de novembro, que resolvi subir a montanha com alguns amigos. A ideia era acampar por lá e assistir ao pôr do sol, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tido coragem. Eu, Davi e o Caio saímos de carro no fim da tarde, com barracas, lanternas, cervejas e uma dose de imprudência juvenil que sempre acompanha esse tipo de aventura. A subida foi tranquila. Estacionamos e seguimos a trilha a pé, o céu já tingido de um laranja profundo. A pedra estava deserta, o que era estranho para um sábado. Geralmente há ao menos meia dúzia de aventureiros por lá. Mas naquele dia não vimos ninguém. Nem sequer uma pipa voando, nem som de gente praticando voo livre. Nada. O vento forte sussurrava entre os matos baixos e os paredões de pedra em torno pareciam observar em silêncio. Montamos acampamento perto de um platô, onde a vista de Atibaia se abre como um mar de luzes tremeluzentes. Enquanto a noite caía, tomamos algumas cervejas e conversamos sobre besteiras, rindo alto e ouvindo músicas no celular. Lá pelas 9 da noite, Davi notou uma luz estranha no céu. Era como uma estrela, mas se movia em zigue-zague, parando repentinamente e acelerando num piscar de olhos. No começo achamos que fosse um drone, mas aquela coisa voava alto demais e não emitia nenhum ruído. Ficamos olhando em silêncio, hipnotizados. A luz desapareceu atrás de uma nuvem e não voltou mais. "Vocês viram isso, né?" Davi perguntou, jamais sóbrio. "Vi", murmurei, com um frio estranho nas costas. Caio tentou rir, mas estava pálido. Guardamos as cervejas e decidimos entrar nas barracas. Combinamos de dormir cedo e, talvez, acordar antes do sol nascer para ver o amanhecer lá de cima. Mas o sono não veio. Eu ouvia coisas, sons metálicos distantes, como se algo estivesse sendo arrastado sobre a pedra. Em um momento, tive certeza de ouvir passos ao redor da barraca. Chamei os dois, mas ambos pareciam dormir. Olhei pela fresta da barraca e não vi nada. Mas a sensação era como se alguém ou algo estivesse parado bem ali, a centímetros de mim, me observando do lado de fora. Às 2 da manhã, algo aconteceu. Um zumbido cortou o ar e a barraca se iluminou por dentro com uma luz azulada, como se um holofote silencioso tivesse descido do céu. Saí correndo, tropeçando, com o coração martelando no peito. Davi e Caio também saíram, confusos, olhando para cima. Uma esfera brilhante pairava sobre a pedra, girando lentamente e emitindo uma luz quase líquida, ondulante. Não fazia barulho algum, apenas flutuava ali como se nos estudasse. O ar parecia eletrificado, pelos em pé, a boca seca. Davi tentou filmar, mas o celular simplesmente desligou. A luz aumentou de intensidade e por um segundo vi figuras dentro dela.
formas humanoides, altas, delgadas, olhos grandes e escuros. Não era como ver com os olhos. Era como se a imagem fosse jogada direto na mente. Em seguida, um feixe de luz caiu sobre nós. Meu corpo inteiro congelou. Eu não conseguia me mover, nem respirar. Foi como morrer por um instante. Um silêncio absoluto tomou conta e então, escuridão. Acordei ao amanhecer, deitado no chão, longe da barraca. Minhas roupas estavam molhadas de orvalho, mas não havia sinal de chuva. Davi e Caio estavam a alguns metros, também desacordados, como se tivéssemos simplesmente apagado. Quando finalmente acordamos, ninguém disse nada. Todos sabíamos que aquilo tinha sido real, mas nenhum de nós conseguia explicar. E o pior, nenhuma lembrança clara. Apenas flashes, a luz, as formas, o zumbido. Descemos da pedra em silêncio, sem comer, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, notei algo estranho no meu braço esquerdo. Um hematoma em forma de círculo perfeito, como se tivesse sido feito por ventosas. Nos dias seguintes, comecei a ter sonhos esquisitos. Sonhava com a pedra, com um tipo de templo escondido sob ela, escavado profundamente na rocha. Sonhava com vozes que me chamavam, me pedindo para voltar. Comecei a desenhar sem querer, em folhas soltas, símbolos que eu não conhecia. Um dos desenhos era idêntico ao símbolo que Caio rabiscou sem perceber na lateral de um caderno na casa dele. Não tínhamos falado sobre os sonhos. Quando vimos os desenhos, o medo congelou o ar. Começamos a pesquisar. Descobrimos relatos antigos, datando de décadas atrás, sobre pessoas que desapareceram por alguns dias ao acampar na pedra. Algumas voltaram sem memória, outras nunca mais foram vistas. Em 1982, um professor de astronomia local relatou luzes no céu durante 3 noites seguidas, sempre sobre a mesma área da montanha. Um grupo de escoteiros em 1991 relatou uma noite perdida. Todos dormiram às 22 horas e acordaram já no topo da pedra, sem saber como chegaram ali. Passaram-se semanas, eu evitava dormir. Sentia presenças no meu quarto, sombras paradas no canto do teto. O barulho do zumbido voltou algumas noites, e uma vez, juro por tudo, vi a mesma esfera pairando a quilômetros de distância sobre a serra, como uma lembrança que se recusava a ir embora. Davi desapareceu no mês seguinte. Saiu para correr num domingo e não voltou. A família dele achou o celular dele aberto com a rota da trilha da Pedra Grande. A polícia procurou por dias e nada. Caio foi internado depois de começar a ouvir vozes. Ele dizia que eles estavam chamando, que embaixo da pedra havia algo antigo, que dormia, mas agora estava acordando. Eu tentei seguir a vida, mas não consegui. Tinha sonhos cada vez mais nítidos. Em um deles, fui levado até o interior da pedra. Vi uma cidade subterrânea, com colunas negras, espelhos que flutuavam no ar e uma entidade colossal, com milhares de olhos, pulsando como um coração doente. Ela falava sem som, me dizendo que o tempo estava se esgotando, que o véu entre os mundos estava se rompendo. Hoje escrevo este relato, sabendo que posso ser o próximo. Ontem, enquanto andava pela estrada velha para Jarinu, vi a luz de novo. Ela estava me seguindo entre as árvores. Meu corpo começou a formigar. O zumbido voltou. Sei que talvez essa seja a última vez que escrevo algo lúcido. Eles estão me chamando, como chamaram Davi, como chamaram Caio. E sei que uma parte de mim quer ir. Não sei o que são, mas sei que não são deste mundo e que a Pedra Grande não é apenas uma montanha. É um farol, um sinal, um portal. E ele está aberto. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui.
Nos vemos no próximo Uivo.